é nosso dever, é nossa obrigação darmos sempre graças a Deus. Você é uma pessoa agradecida a Deus? Agradecida a Deus por tudo? Que as palavras da nossa boca, o meditado do nosso coração sejam agradáveis a Ti, ó Deus. Murmuração é exatamente o oposto de ação de graças, de gratidão. Longe de nossos lábios estejam as palavras amargas de murmuração, os queixumes, as reclamações. Tem gente que já nasce com o rei na barriga. Crianças, adolescentes, jovens, que costumam dizer assim: eu nem pedi para nascer, eu não vou comer essa porcaria, ninguém merece. Você já ouviu isso em algum lugar, né? Essas atitudes estas que nós encontramos também, muitas vezes no seio do povo de Deus. Se você lê o Antigo Testamento, a história do povo hebreu, um povo que foi tão abençoado por Deus, né? Deus chamou Abraão, abençoou Abraão e disse: sê tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eles receberam preciosas promessas, um legado, a eles vieram os profetas, ricas, preciosíssimas promessas, tanta bênção sobre esse povo, mas de repente eles se tornaram escravos no Egito. E Deus os visitou no Egito e os libertou com mão forte, poderosa. Houve a Páscoa e o Mar Vermelho se abriu e eles passaram a pé enxuto, e o Senhor os sustentava no deserto com maná. O Senhor fazia brotar água da rocha enquanto eles se encaminhavam para a terra que lhes fora prometida por Deus. Eles tinham como líder a Moisés, a Arão, e quantas bênçãos. Mas sabe o que o povo fazia? Vivia reclamando. Reclamavam de Moisés, reclamavam de Arão, reclamavam do maná, estavam enjoados do maná. Maná era bênção que vinha do céu. Reclamavam quando, por acaso, numa circunstância, a água demorava a surgir da rocha ou não tinha água. Tinham saudades da escravidão, do tempo de escravidão no Egito. Tinham saudades das cebolas, dos bifes acebolados, digamos assim. E um povo ingrato, que por conta disto recebeu um justo juízo de Deus. Aquela geração de ingratos, de murmuradores, não adentrou na terra prometida, nunca herdaram a promessa, morreram no deserto. Só uma nova geração é que vai ter o privilégio de poder passar o Jordão também a pé enxuto, no ato milagroso de Deus, e adentrar em Canaã, na terra prometida. Mas a história do povo de Deus, do povo hebreu, é uma história de altos e baixos, muita ingratidão. A gente vê, de repente eles abandonam a Deus, vão seguir a outros deuses, se enamoram de outros deuses. A idolatria tornou-se um pecado corriqueiro no seio desse povo tão abençoado e tão agraciado por Deus. E nós cristãos também fomos tão abençoados por Deus, né? Em Cristo Jesus, com toda a sorte de bênçãos e graças espirituais nas regiões celestiais. Deus nos deu a justificação em Cristo, o perdão dos pecados, a vida eterna, a regeneração, o novo coração, a mente de Cristo. Fomos agora capacitados a nos tornarmos filhos de Deus, herdeiros juntamente com Cristo.
tantas riquezas, tantas bênçãos, sermos chamados filhos de Deus, participantes da família de Deus, tantas bênçãos riquíssimas. O Senhor está conosco, somos templo do Espírito Santo, mas de repente a murmuração, de repente a dúvida, de repente o medo, de repente as brigas, as intrigas, e a gente começa a entrar numa espiral de queixumes e lamentações, tão distante do propósito de Deus. Aqui, em 1 Tessalonicenses 5,18, é dito: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mas para nós sermos capazes de darmos graças a Deus por todas as coisas que acontecem, é indispensável que a gente tenha fé em Deus. Todas as murmurações são sintomas da falta de fé. Não tenha dúvida disso. Todas as vezes que você reclama, que você se queixa, que você pragueja, que você murmura, é porque você não está devidamente crendo em Deus. O apóstolo Paulo diz que a gente pode e deve dar graças a Deus por tudo que acontece, porque a gente sabe que Deus está acima de tudo que acontece e que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, imaginamos. E porque a gente sabe, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não temos dúvida disso. Quando nós não temos dúvida alguma a respeito do fato de Deus ser o soberano acima de tudo e de todos, e de toda e qualquer circunstância, e de que nossa vida não é um joguete, nós não somos como um joguete nas mãos dos homens, das circunstâncias, não, nossa existência não está ao léu, estamos debaixo da condução e do poder e do governo de um Deus que zela por nós, que cuida de nós e que é capaz sim de fazer com que todas as coisas, absolutamente cada uma delas, Ele é poderoso para fazê-las convergir para o nosso bem maior. Mas você precisa de uma fé muito firme e clara e segura em Deus. Em tudo dai graças, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus. A vida é uma dádiva de Deus, ou não é? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Não pense que é obrigação do cristão, única e tão somente, dar graças a Deus, porque todo ser que respira é criação de Deus, criatura de Deus, e recebeu a vida de Deus e tem a obrigação de dar graças a Deus. E tem gente que diz: eu não pedi para nascer, né? Que porcaria de vida. Onde, se Deus existe, Ele conspirou contra mim. Onde, em que família, olha que pai que Ele me deu, que mãe que Ele me deu, ou nem pai nem mãe, ou que situação. Fui nascer brasileiro, não tinha opção melhor? Te garanto que tinha pior, não é? Se a gente fizer um ato de comparação, sempre podia ser pior do que é, ou não? Eu dou graças a Deus por ter nascido brasileiro, de um pai e de uma mãe pobres, na periferia de São Paulo. Era o extremo do extremo naquela época em que eu nasci, na década de 60, início
vou dar minha idade, 1963, no alto do morro de Cidade Ademar, dos bairros, naquela época, certamente o bairro mais perigoso da cidade de São Paulo. O maior bandido da época, o Assis, ele jogava bola no campinho na frente de casa. Graças te dou, Senhor, pela vida que o Senhor me deu, pelo pai, pela mãe, pelos vizinhos que eu tive, pela rua de terra. Porque não tinha televisão em casa, mas uma vizinha tinha televisão. Eu podia ir lá, ela deixava eu assistir os Três Patetas, em preto e branco. Eu não perdia uma. Graças te dou, Senhor. Porque em casa, na Páscoa, não tinha ovo de Páscoa. Uma vez eu e meu irmão chorávamos porque queríamos um ovo de Páscoa e nunca tinha ovo de Páscoa em casa. Nem panetone no Natal. Éramos bem pobres, sabe? Mas eu não sei se tinha crianças nesse mundo mais felizes do que nós. Só que naquele dia a gente estava triste. Propaganda. Acho que a gente tinha, se eu não me engano, eu estava na segunda série primária ou na primeira, 7 para 8, 9 anos de idade. E queríamos um ovo de Páscoa, pelo menos um pequeno. Meu pai não tinha dinheiro. E choramos ali. Aí o dinheirinho que meu pai tinha era para comprar alguma coisa no açougue só para o almoço daquele domingo. Era um domingo de Páscoa. Aí fomos no açougue. E meu pai entrou, e a gente ficou ali na calçada. Não sei se meu irmão lembra, ele está aqui hoje, Celso. E na calçada eu vi uma nota voando. Eu corri lá, peguei. Era como se hoje fosse, era a maior nota que tinha, uns R$200. A maior que existia na época. Não sei se era 10 cruzeiros, eu sei que não era R$1.000, também não sou tão velho assim. Acho que era cruzeiros. Os 10 cruzeiros que davam. Aí dei para o meu pai. Meu pai ficou assim, arregalou os olhos. Deu para comprar um Vulcabras 757 para mim, para o meu irmão, que a gente não tinha para ir para a escola. Um ovo de Páscoa para a gente dividir. Meus irmãos, graças te dou, Senhor. Graças te dou pela vida. Sabe de uma coisa? Nós nada fizemos para merecer nascer, não é não? Graças te dou por esses cachorros que estão aí concorrendo. Vamos praguejar contra os cachorros, malditos cães que nos atrapalham. Não. É a vida. Tem vida lá fora. Tem vida lá fora. Podíamos estar em guerra e esses cachorros podiam estar latindo porque as bombas estariam caindo aqui ao redor, não é não? Louvado seja Deus que eles estão latindo porque estão brincando, porque estão ali. É a confraternização deles, estão tendo um momento de comunhão aqui do lado. Meus irmãos, nós nada fizemos para merecer nascer. E de repente a vida, de repente aqui estamos. Como assim? Por quê? Porque Ele quis e porque Ele nos amou. Nós não merecíamos nada e de repente temos a vida. Alguns nascem com debilidades físicas, não é? E podem, se quiserem, se sentir infelizes o resto da sua existência. Mas nós sabemos de muitos que nascem em situações tão precárias, tão adversas, com tantas limitações, mas que dos seus lábios saem louvores a Deus. Isso para vergonha daqueles que têm saúde, meus irmãos, e que não são capazes de agradecer a Deus. Se eles deixarem, a gente termina a mensagem hoje. Mas eu acho que
A gente já vai se encaminhando para os finalmente. Certa vez Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos foram curados. Mas, sabe, Jesus se encontra com uma comunidade de leprosos e os abençoa. Abençoa um ou outro. 10 foram curados da lepra. E Jesus segue o seu caminho, mas de repente só um voltou para agradecer. O que é que isso diz para nós? Que a tendência humana não é a gratidão. Que a tendência humana é simplesmente receber a bênção e tchau. Tchau e bênção. Obrigado, valeu. E vira as costas e nem voltou para agradecer. Nem voltaram para agradecer. Um apenas voltou para agradecer, e este era samaritano, podemos dizer, e esse era palestino, ou esse era exatamente alguém fora do contexto mais próximo e mais chegado a Jesus, alguém que era de outra religião, digamos, era de um outro povo, era de um povo estranho, de um povo inimigo, e é exatamente esse que volta para agradecer. É triste a ingratidão. Você já deve ter sofrido algum episódio na sua vida de ingratidão. Não vamos falar disso, né? Não vamos estragar, estamos falando de coisas. Mas dói, não é? Dói quando de repente alguém é ingrato. Quando você se devota, quando você ama. São filhos que são ingratos aos pais, são irmãos que são ingratos uns aos outros, são amigos que de repente manifestam ingratidão. Bom, a gente sabe como isso dói aqui dentro, né? Quando nós somos vítimas de ingratidão. Agora, pense no coração do Pai, do Criador e seus sentimentos. O coração de Jesus, quando 9 se esqueceram dele. 9. Uma vez uma pessoa estava à beira da morte. Eu o visitei, orei por ele, ele foi curado. Aí ele ficou tão grato a Deus a princípio, ele falou: agora eu vou me devotar a Cristo, agora eu vou me voltar para Jesus. Ele me curou, ele reconheceu isso, ele foi muito grato a Deus. Mas passado 1, 2, 3 meses, ele voltou as costas para Deus e seguiu a sua vida. Isso é muito comum, não é? Pessoas que recebem cura, recebem bênção, e às vezes tem até aquela disposição: agora vai, agora eu vou, mas o ritmo desse mundo, as coisas desse mundo, de repente fazem com que eles se esqueçam de Deus. E não fizemos nada para merecer nascer, de repente a vida. Aí na vida a gente pisa na bola, peca, se desvia, e de repente a salvação, o Cristo, o Evangelho, o perdão dos pecados, a oferta de uma nova vida, de uma vida eterna, Deus conosco, tantas bênçãos, e mesmo assim somos, como seres humanos, capazes de não sermos devidamente gratos, de não darmos o devido valor às coisas de Deus, ao chamado de Deus, à bênção de Deus, e de voltarmos as costas. Hoje está até um dia bacana hoje, né? Uma primavera interessante. Estava chovendo, frio, está melhorando aí o tempo. Mas mais uma vez o sol brilhou para todo mundo. Não sei se você teve a oportunidade hoje de tomar um cafezinho da manhã. Se não tomou em casa, tem aqui um cafezinho. Tem aqui para você um copo d'água. Ah, meus irmãos, da onde vem tudo isso? Da onde vem, senão dessa natureza, dessa criação, desse universo que está no ponto exato? Não tem, sabe, se a lua, se o sol, se as coisas estivessem fora de ordem, nós não estaríamos aqui conversando hoje, não é? Tudo o que nós temos é uma dádiva de Deus para a nossa subsistência, para a nossa existência. Gente, em tudo dai graças pelo copo d'água, pelo ar que respiramos,
pela bendita palavra, pelos profetas, pelo Evangelho, pelo Cristo, por tudo mais. Eu quero terminar com uma expressão de adoração mais abrangente aqui. Peço a você que se coloque em pé. E vai aí no seu coração, no seu íntimo, vendo se você faz coro comigo nesta oração, neste momento de ação de graças a Deus. Neste instante, ó Senhor maravilhoso, oferecemos graças a Ti por alegrias, sucessos, conquistas e realizações. Podemos dizer amém? Pela saúde, segurança, trabalho e descanso. Pelas lutas, tristezas, provações e sofrimentos. Alguém diz amém? Sabe por quê? Porque Deus está no meio de tudo isso, operando para o nosso bem. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente nisto, mas nos gloriamos também nas tribulações, porque as tribulações produzem paciência, perseverança, experiência, e tudo isso nos dá muita esperança, e nós nos tornamos maiores, melhores. Nós somos produtos de todas essas lutas, tristezas, provações e sofrimentos, e de como nós lidamos com tudo isso, e se com a graça de Deus enxergamos a mão de Deus em tudo isso, meus irmãos, louvado seja o Senhor. Louvamos a Deus também, te tributamos honras e glórias, te damos graça, Senhor, por nossos empregos, pelo apoio, educação e oportunidade de servir, amém? Por nossos dons, talentos, honras, força e energia, por nossas casas, comida, calor, abrigo e felicidade, por nossos hobbies, pelos animais que aqui nós temos e que estão ao nosso redor, pelas memórias felizes e momentos de descanso, por nossa nação, pela liberdade, pela paz, pelos professores e pelos exemplos positivos, pela capacidade de pedir desculpas, de nos arrependermos, de pedirmos perdão e de sermos generosos com os outros. Eu não ouvi um amém muito forte nessa hora. Generosos com os outros. Pedir perdão. Eu sei. Acompanha aí. Faz coro aqui. Mas faça do fundo do coração. Te agradecemos pela confiança depositada em nós, pela ternura, por tua compreensão, por tua bendita compaixão, amém? Pela bondade, gentileza, alegria, risos e a capacidade de ajudar os outros. Que privilégio, irmãos, amém? Por todas as maravilhas da criação, a música, os esportes, a arte, as novas oportunidades e as segundas chances que o Senhor nos oferece na vida, amém? Por nossas falhas, rejeições e o crescimento que, pela graça de Deus, isso tudo acaba gerando em nós, nos levando à maturidade, amém? Pela renovação da esperança, a realização de sonhos, a providência e a proteção divina, a Ele a honra, a glória para sempre, amém? E por fim, meus irmãos, damos graças a Deus pelo dom da vida presente e pela promessa da vida futura, pela vida eterna, pela ressurreição dos mortos. Te damos graças, ó Senhor, por todas estas bênçãos que nós reconhecemos, não merecemos, é produto da tua graça, do teu amor. Tu tens um caminho no meio do temporal. Ao Senhor a honra e a glória hoje para todos sempre. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sempre agradecidos por todas as coisas, a te louvarmos em toda e qualquer circunstância, diante dos reis, diante dos poderosos, diante dos patrões, diante daqueles vizinhos, diante dos familiares, do pai, da mãe, dos filhos. Ó Senhor, sempre te dando honra, glórias
e tributando ao Senhor toda a nossa gratidão. Obrigado, Jesus querido. Obrigado, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Adoremos a Deus, meus amados irmãos. Essa música eu compus há um tempo atrás e que posso falar ao teu coração também. Coração de gratidão, dá-me, ó Pai. Vem com tua poderosa mão, toda amargura sai. Você pode repetir comigo? Coração de gratidão, dá-me, ó Pai. Vem com tua poderosa mão, toda amargura sai. Restaura a alegria do teu filho, pois tu és rei. Vem reinar em minha vida, Senhor, pois sei, minha vida pertence a ti. Coração de gratidão, dá-me, ó Pai. Oh, vem com tua poderosa mão, toda amargura sai. Hoje sai a amargura. Restaura a alegria do teu filho, pois tu és rei. Vem reinar em minha vida, Senhor, pois sei, minha vida pertence a ti. É um presente do Senhor. Junto eu quero estar, me ensina a caminhar. Um passo eu quero dar, para sempre te amar. Junto eu quero estar de ti, me ensina a caminhar contigo. Um passo eu quero dar, para sempre te amar. Coração de gratidão. Aleluia, Pai. Amém. Louvado seja o Senhor. Ah, Senhor maravilhoso, estamos aqui diante de Ti, a Sua presença é real. Receba agora a nossa gratidão. Te agradeço, aleluia. Lição de casa. Uma lição de casa para cada um de vocês. Uma semana, vamos fazer isso por uma semana. Não custa. Vamos ver se a gente pega o hábito. Hoje, começando por hoje à noite, antes de dormir, você vai se lembrar, toma nota, de 5 motivos de gratidão. Amanhã, novamente, antes de dormir, escreva 5 motivos de gratidão. Até o próximo domingo, tudo bem? Não é muito difícil? Vai esquecer? Esquece não. Simples. 5 motivos de gratidão antes de dormir.